conteúdo das medidas. Então, Mauro, eu acho que esse que é o ponto fundamental, né? Quer dizer, eu estava comentando, então, da necessidade de uma manifestação pública do presidente, do governo, etc. Mas na conjuntura que a gente vive, quer dizer, o que se imaginava? Se o ministro da Economia, da Fazenda, vai para uma fala, tá certo? Em horário nobre, etc. Se imaginava o quê? Não, ele vai lançar um programa de desenvolvimento econômico, ele vai lançar as bases, né, do que vai ser o Brasil do futuro, porque, veja, a gente está entrando já no último mês do segundo ano do governo. Né? Daqui a um mês acaba a metade do governo do terceiro mandato do presidente Lula. E as pesquisas estão mostrando que a popularidade não está lá essas coisas, para não dizer que está em queda. Então, o caminho deveria ser exatamente o oposto. Mas a lógica, o que foi? Foi de fazer uma fala no horário nobre, atendendo os interesses e expectativas do topo da nossa pirâmide, que é a Faria Lima, que é o núcleo do financismo. Você percebe? Mas por quê? Porque o governo está há 2 anos exatamente completamente recuado do ponto de vista da política econômica, fazendo o jogo e os interesses de quem está justamente reclamando ainda mais medidas de austeridade. Isso que é uma loucura, quer dizer, é aquela ideia do lutador de boxe, está escanteado, está no ringue, está sendo, sofrendo ataques, sendo esbofeteado, etc., e o técnico não pede um tempo, etc., para redefinir as condições da luta, do jogo ou da disputa. A gente está fazendo exatamente a mesma coisa que está sendo feito desde janeiro de 2023. O discurso do Haddad, o que é? É austeridade fiscal, corte de gastos desde sempre. Nada pensando na frente. E desse ponto de vista, quer dizer, a lógica do financismo é a lógica do chacal. Ele sempre vai querer mais carne e mais sangue. E é o que eles têm feito nesses 2 anos. Então, nessa entrevista, quer dizer, nessa fala de ontem, o que o governo anunciou para o país? Tudo bem, olha, vamos tentar fazer a reforma do imposto de renda, que o presidente Lula sempre falou, quem ganha até 5 mil está isento. Ótima medida, perfeito. Agora você vai ver no detalhe, isso só vai valer, se valer, a partir de janeiro de 2026. Os outros, todos os itens do que foi falado ontem são cortes. Cortes no benefício de prestação continuada, corte no abono salarial, corte no reajuste salário mínimo, etc, etc. Você percebe? E valem a partir de 1º de janeiro de 25. Para cortes na área social, não tem prazo retardado. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o ministro comentou, olha, não, mas não precisa se preocupar porque essa isenção, falando para a Faria Lima, não é falando para nós, vocês não precisam se preocupar porque essa isenção, né, ampliada até 5 mil vai ser compensada por outra. Porque a preocupação é o quê? Isso equivale, de alguma maneira, à redução de receita, ao aumento de despesa. Faria Lima berra, não, mas o que vocês vão fazer para repor? Ah, não, nós vamos mudar e quem ganha acima de 50 mil vai ter aumento de imposto. Medida aparentemente interessante, né? Você está fazendo justiça tributária. Você isenta, né, até 5 mil e esses valores seriam compensados com o aumento do tributo de imposto de renda para quem ganha acima de 50 mil. Só que a coisa aparentemente não é assim, tanto que nem saiu o detalhamento. Por quê? Porque muito pouca gente, Mauro, tem salário do ponto de vista jurídico, contrato na CLT, acima de 50 mil. A grande maioria das pessoas que têm renda mais alta do que isso são contratadas na forma de pessoa jurídica. E exatamente por isso é que eles fazem essa opção, porque eles são isentos de lucros e dividendos. Então, essa conta provavelmente não vai fechar e a justiça tributária tão alardeada provavelmente não vai ser realizada. Vamos Foi ver. tema nosso de conversa ontem à noite, né, Paulo? Isto, que é, quem recebe 50 mil, não existe nesse país, gente, vamos falar a verdade. Salário registrado em carteira CLT de 50 mil reais. Não existe. Não, né? O que Então, você vai ter e poderia recolher em imposto é o chamado prolabore, se o sujeito é presidente da empresa, é dono. Mas também isso praticamente não existe. Os prolabores são desse tamanho exatamente para não pagar imposto. O que existe no país nesta faixa é
dinheiro que você traz para o seu bolso, no caso Paulo Crias, né, que é um rico empresário, através de lucros e dividendos. Né? Ou o acionista da Petrobras, que recebe dividendos. Sobre isso, não tem tributação. E não tem, na entrevista coletiva de ontem, nesta apresentação de hoje, nenhuma referência a começar a tributar lucros e dividendos. Zero. Nenhuma referência a isso. Então, da onde vai sair essa tributação desses salários? O Haddad deu um exemplo lá, falou, não, se a pessoa ela recebe renda de aluguéis, se ela recebe renda de... enfim, outras rendas, aí lá no imposto de renda dela vai chegar e vai ter 10%, ok. Mas o grosso da renda, né, que é esse de lucros e dividendos, continuará sem ser tributado pelo jeito. Tanto que o que eu tenho comentado já com vocês há muito tempo, e tenho manifestado, né, ontem e anteontem no fogo dessa conversa, é o seguinte, bastaria uma medida. O governo apresentar uma medida provisória alterando a lei que, na época do Fernando Henrique, em 99, foi feito, concedendo esse absurdo que é a isenção de lucros e dividendos de imposto de renda. Acabou. Isso tinha que ser feito em janeiro de 2003, quando o Lula ganhou a eleição pela primeira vez. Já são 21 anos, nada é feito ano após ano, tá certo? E isso daria muito mais do que os tais dos 35 bilhões que está sendo anunciado, quer dizer, é dinheiro que entra para o caixa do governo, resolve essa questão que para eles é grave, que é a questão fiscal, e promove justiça tributária. Mas, de novo, não tem uma palavra a esse respeito.